Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Adão Oliveira. Hoje eu trouxe mais um passo a passo para vocês em pulseiras de macramê. Fiz esse modelinho aqui, olha, que parecem flechas. É um passo a passo fácil de fazer, dá para também fazer muitas combinações de cores aqui. Espero que vocês gostem demais dessa ideia. Se você não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho, as notificações aqui embaixo, porque todas as semanas eu trago passo a passo completo para vocês aqui. E eu agradeço muito o apoio que vocês têm dado no canal. Vamos então começar? Então, para fazer essa pulseira, eu separei o fio chinês de 0,8 milímetros, separei aqui em 3 cores, e a gente vai precisar de cada cor 3 fios com a medida de 1 metro cada um, tá bom? Então, são 3 de cada cor e de 1 metro cada. E aqui agora a gente vai juntar todos os fios, separados aqui por cores, tá bom? E eu vou deixar mais ou menos aqui 10 centímetros sobrando para depois a gente fazer o acabamento, olha. Então, a partir daqui, eu já venho e coloco aqui na minha pinça. Ou então, dá para colocar também com uma fita adesiva fixada assim na mesa, para quem não tem aqui, no caso, a prancheta, tá bom? Eu vou colocar eles ordenados assim, na sequência de cores, tá bom? Agora, eu vou separar aqui os fios da direita, que aqui no caso são os meus fios na cor lilás, e vou deixar só aqui o pink e o azul, que é o que a gente vai começar a trabalhar, tá bom? Aqui nesse caso, a gente vai usar o ponto do 4 e o ponto do P também para fazer essa pulseira. Como a gente vai começar aqui da esquerda para a direita, olha, a gente vai começar usando o pontinho do 4, e que é assim, olha, a gente começa com o fio da ponta da esquerda, a gente vai passar ele, olha, por cima do próximo fio, fazendo como se fosse o número 4 mesmo, olha, com o fio. Ele vem e dá a volta aqui por baixo e por dentro, puxo ele e levo o nó até em cima. E vou fazer mais uma vez aqui, o 4, olha, com o fio, dou a voltinha aqui por baixo, passo por dentro e levo ele até em cima. Então, esse primeiro fio que a gente trançou já vai ficar aqui de lado e a gente vai passar pro próximo fio. Vou trançar sempre com o mesmo fio, que no caso esse daqui era o primeiro que tava ali na minha esquerda, tá? Faço mais uma vez aqui, olha, um 4, sempre 2 vezes em cada fio, tá bom? Dou a voltinha aqui por dentro, ajusto bem, levo o nozinho até em cima. Mais uma vez, ó, já fiz nesse, vou deixar ele de lado. E agora, eu vou trançar em cima dos fios azuis, olha. Faço um 4 por cima do primeiro fio, levo até em cima e vou repetir. Vou fazer a mesma coisa até a gente trançar todos esses fios aqui dessa primeira fileira, com exceção do fio que tá na direita, o fio lilás, tá? Ó, 2 vezes em cada um. Ajusto bem, terminei aqui de trançar o azul, e agora eu vou deixar esse primeiro fio aqui de lado, a gente não vai usar ele agora, e vai passar para a segunda fileira, olha. Vou vir com o fio que tá aqui na minha esquerda e vou fazer a mesma coisa, olha, eu vou fazer o pontinho aqui do 4 em todos os fios, por 2 vezes, até a gente chegar aqui no último fio azul.
aqui a segunda fila, então eu vou deixar o fio rosa aqui e vou fazer a mesma coisa, trançando todos os fios azuis, ó, com o último fio rosa que eu tenho. Cheguei aqui agora, terminei de trançar com todos os fios rosa. Então, a gente vai deixar aqui de lado os fios azuis, que eu não vou usar aqui do lado esquerdo. E agora, a gente vai fazer aqui com o lado direito, olha. E aqui, a gente vai usar o pontinho do P, tá bom? É ao inverso, ao contrário aqui do que a gente tava fazendo. Então, eu vou começar com o primeiro fio aqui da ponta. Primeiro fio aqui, lilás. E o ponto do P, olha, a gente vai cruzar o fio assim, ó. Dobro ele aqui por cima do próximo, ó. Fazendo uma letra P. Ele dá a volta aqui por baixo e por dentro. E trago ele aqui em cima e vou repetir, olha só. Faço aqui como se fosse uma letra P, dou uma voltinha por dentro do fio e levo o nó até em cima. Esse fio que já foi trançado, eu deixo ele de lado, passo pro próximo fio lilás, faço a mesma coisa, olha. 2 nós em cada fio. É a mesma coisa que a gente fez do outro lado, mas aqui o fio vai ser trançado do lado contrário, como se fosse um P. E vou passar agora por cima dos fios na cor rosa, olha. A mesma coisa, 2 vezes em cada fio. Trancei aqui o último fio rosa, vou deixar esse fio lilás que a gente veio trançando aqui de lado e vou vir com o próximo fio lilás aqui na mesma sequência que a gente fez do outro lado, até a gente trançar aqui todos os fios nessa cor. Então, olha só, venho aqui e faço o P 2 vezes em cima do primeiro fio. E continuo até terminar toda essa fileira. Terminei a segunda fileira. E agora, eu vou trançar aqui com o meu último fio lilás. Lembrando vocês que quando a gente vem trançando da direita aqui para a esquerda, o fio vem andando aqui para a esquerda, olha só. Eu vou trançando e puxando ele aqui para o meu lado esquerdo. E cheguei aqui no final, terminei todos os fios aqui do meu lado esquerdo. E aqui agora, eu vou mais uma vez deixar de lado os fios aqui da direita, os fios na cor rosa, e vou trançar os fios da esquerda em cima dos fios lilás. E o passo a passo vai ser sempre esse até o final. Eu vou trançando os fios que estão na minha esquerda para direita, e depois os da direita para minha esquerda. E assim a gente vai fazendo esse desenho aqui bem legal, que é o modelinho dessa pulseira, tá bom? Aqui, olha, nessa última cor que a gente vai trançar, eu faço a mesma coisa
Nesse ladinho aqui, eu tô usando o ponto do 4, assim fica mais fácil para vocês memorizarem, não se perderem na hora de trançar, tá bom? Então, eu já fiz aqui os 2 azuis, passo para os fios do meio, que os fios do meio são sempre os que vão ser trançados, tá? Ó, tô fazendo aqui a primeira fileira com o meu fio azul. Levo o nozinho até em cima e o fio que tá sendo trançado, que tá trançando, ó, vai ficando aqui de lado até eu completar as 3 fileiras com os próximos outros fios, ó. Então, eu já fiz uma fileira, vou fazer mais 2, sempre lembrando de não pular nenhum fio, tá bom? E é esse o passo a passo que a gente vai fazer aqui até o final da pulseira, invertendo aqui os lados, tá? E eu já volto para mostrar para vocês. E agora, eu cheguei aqui no final, olha só como ficou. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês os pontos, olha. E a medida que ficou, eu fiz aqui mais ou menos, ó. Deu 12 centímetros e meio de trançado. E agora, a gente vai fazer a finalização, tá bom? Eu vou aqui cortar os fios. Olha, cada fio aqui acaba sobrando de um tamanho, por isso que eu cortei aqui a mais. Eu vou deixar 10 centímetros aqui sobrando, como a gente fez lá na parte de cima, pra gente fazer igual. Então, venho aqui, corto aqui o excesso do fio, deixo aqui de lado. E aqui a gente vai separar as 3 cores que eu tenho aqui e a gente vai fazer trança para finalizar. Uma trança comum dessas de que a gente faz no cabelo, tá? Ó, vou trançar aqui até o final e dar um nozinho simples aqui na ponta. Trancei aqui os fios e eu vou separar aqui, olha. Vou deixar aqui 4 fios de um lado, vou deixar aqui 4 fios de um lado, 5 do outro, e eu vou dar aqui uma laçada, olha. Passo aqui por dentro. E vou fazer aqui mais uma vez pra gente dar um nozinho, tá bom? E aqui agora é só cortar aqui o excesso que ficou as pontinhas, olha. E vou selar aqui dos 2 lados aqui com o isqueiro, na parte azul aqui da chama. E a gente dá aqui uma apertadinha, olha, pra ele selar, pra ele grudar aqui e selar as pontinhas, tá? Já fiz aqui a mesma coisa dos 2 lados, olha só como ficou. Olha só. E agora, a gente vai fazer aqui o fecho regulável para finalizar. E para fazer o fecho regulável, olha, eu vou usar uma das sobras aqui dos fios, tem mais ou menos 20 centímetros esse daqui. Dá para usar qualquer uma das cores que tá aqui que vai combinar. A gente passa ele aqui por dentro da pulseira, olha. E aqui a gente vai fazer o ponto quadrado do macramê. Eu venho com o fio do lado direito por cima, como se fizesse aqui uma letra P, tá vendo? E com o fio aqui da esquerda, olha, eu puxo a perninha aqui pra baixo e passo essa pontinha aqui por dentro da pulseira. E trago aqui de baixo pra cima, nessa voltinha aqui que a gente deixou, olha. E vou ajustar aqui dos 2 lados, deixando o fio aqui mais ou menos igual de um lado e do outro. E aqui agora a gente vai fazer do lado esquerdo, olha. Eu venho com o fio da esquerda pra direita, o fio da direita passa por cima, eu puxo aqui como se a gente fizesse aqui uma letra Q, tá vendo, ó? Aqui. Com a pontinha do fio da direita, passo por dentro e trago do outro lado aqui de baixo pra cima, dentro da voltinha, ó. E vai ajustando. A gente vai alternando aqui
os lados entre direita e esquerda até a gente terminar aqui com esse fiozinho, tá bom? Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como fazer esse passo a passo com mais detalhes. Vou deixar o link aqui em cima para vocês. E ainda tem duas outras opções de como fazer o fecho regulável, se vocês quiserem assistir. E aqui eu terminei o fiozinho, então eu vou só queimar aqui a pontinha, o excesso que ficou, olha, pra grudar aqui o fiozinho dos dois lados. Dou uma apertadinha, ó. E aqui ficou pronto o nosso fecho, tá bom? Olha só o modelinho aqui da pulseira também, como ficou. É um pontinho legal, olha, que dá pra usar inclusive dos dois lados, que dos dois lados fica bem bonito também. Espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Já deixem o seu curtir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!